pastor Isadora, que vai estar compartilhando essa mensagem. Prepare o seu coração, que Deus vai falar com você nessa noite. Boa noite, graça e a paz. Eu sei que você acabou de orar e creio que eu quero pedir que nesse momento você comece a compartilhar aí nas suas redes sociais, esse momento agora. Se você está nos assistindo desde a primeira pregação dessa série, compartilha também, coloca aí nos comentários que você está assistindo, está acompanhando. Cada pregação dessa série também está no YouTube, então mais tarde você pode ir no YouTube, no canal Getsemane Macaé, para estar compartilhando com seus amigos que não têm Facebook e não podem ser abençoados como você tem sido abençoado através dessa série. A série é a última Páscoa de Jesus e nós temos feito uma narrativa desde a entrada de Jesus em Jerusalém, lá em João 12. Nós estamos baseando essa série de mensagens apenas no livro de João e nós estamos seguindo para a nossa terceira mensagem. Hoje é a terceira semana e vamos dar continuidade ao nosso estudo falando sobre a peregrinação de Jesus até a cruz. Então, nesse momento, eu gostaria que você me desse alguns minutos da sua atenção. Eu já digo que a mensagem de hoje ela vai ser um pouco mais rápida do que as últimas semanas. E nós vimos na semana passada as últimas instruções de Jesus antes dele ser preso. Ele nos ensinou, nos exortou e liberou promessas naquela noite, naquela quinta-feira. E hoje nós vamos falar sobre a sexta-feira onde Jesus foi crucificado. E eu gostaria de que você abrisse comigo no livro de João, capítulo 18. E nós vamos estar falando sobre a peregrinação até a cruz. Então nós vamos estar pontuando alguns passos de Jesus até a sua total entrega, que foi naquela sexta-feira. Então, no livro de João, capítulo 18, versículo 1. Tendo Jesus terminado de orar, partiu com os discípulos e atravessaram o vale de Cedron. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com seus discípulos. Aqui João não diz o nome do jardim, só menciona o jardim, mas quando você vai ler os outros evangelhos, em outros evangelhos como Marcos, por exemplo, fala que o nome desse jardim era Getsemane. O jardim onde Jesus foi, nesse momento, em João 18, foi o jardim Getsemane. E Getsemane tem um significado muito importante, essa palavra. Getsemane significa um lagar de azeite. Você sabe o que é um lagar de azeite? O lagar de azeite é um moinho projetado para moer, para esmagar as sementes que continham óleo, como por exemplo a semente da azeitona. Então, o azeite, a gente fala de unção, a gente fala de que Jesus, naquela noite, no Getsemane, ele estava sendo moído, ele estava sendo espremido, ele estava sendo afligido ao ponto de suar gotas de sangue. Eu lembro que na semana passada eu falei sobre esse suor de gotas de sangue, e eu lembro que eu mencionei que eu nunca suei gotas de sangue, e eu não conheço qualquer pessoa que tenha suado gotas de sangue, que tenha vivido tamanha aflição, tamanho nervosismo, ao nível máximo de suar gotas de sangue. Então Jesus ali no jardim de Getsemane, ele estava vivendo aqueles últimos momentos mesmo, sendo ali moído para o cumprimento do propósito dele. Sabe, queridos,
momentos de aperto, eles precisam liberar o melhor de nós. Temos vivido dias de aperto, dias que temos sido espremidos, que temos ficado em casa. E quantas famílias têm sido realmente passadas pelo fogo, porque estão convivendo 24 horas literais juntos. Às vezes, você tem 30 anos de casado, você tem 50 anos de casado e você nunca passou por isso. Mas eu quero dizer para você que vale a pena ser espremido, vale a pena passar pela prensa. Eu e o pastor Gessé, há alguns anos, nós fizemos um seminário no Carisma. Nós ficamos 2 anos morando em Belo Horizonte. E na época nós separamos aqueles 2 anos para vivermos completamente para Deus, estudar, ler e dedicar aquele tempo. E naqueles 2 anos foi quando eu e o Gessé, nós passamos 2 anos juntos, 24 horas, literalmente. Então hoje, o que você está vivendo, o que nós estamos vivendo, para mim, para o pastor Gessé, não é uma novidade, não é um susto. Porque alguns anos atrás, nós passamos por isso, por essa experiência de ficarmos 24 horas juntos, dormir junto, acordar junto, tomar café da manhã, estudar e todo o resto. Então, nesse tempo, algumas famílias estão se sentindo espremidas e passando por esse lagar de azeite. E talvez você esteja sentindo a pressão, mas eu quero dizer para você que Jesus quer tirar a sua aflição e quer tirar a sua dor, porque Jesus, ele foi moído no Getsemane para que hoje você possa ser aliviado dessa sua aflição. Nessa noite, vamos falar sobre os passos da peregrinação de Jesus até a sua entrega. Vai comigo, ainda em João, ainda no capítulo 18, mas no versículo 11. João 18, 11. Jesus, porém, disse a Pedro: coloca a tua espada na bainha. Não beberei o cálice que meu Pai me deu. Então a escolta, os comandantes e os guardas dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram. Aqui nós estamos lendo que Jesus declara a Pedro: Pedro, guarda a sua espada. Não vou beber o cálice que o meu Pai me deu, vou beber sim. Eu vou cumprir sim o que Deus me deu. E aí, logo no versículo seguinte, nós vemos que Jesus, ele é preso, ele é amarrado. E se a gente continuar lendo, porque não dá tempo para ler, senão a gente gastaria muitas horas lendo, né, e falando. Mas Jesus, aqui ele foi preso, ele foi amarrado. Logo depois, ele é levado para Anás, ele é levado para Caifás. E nesse tempo em que ele é levado para Anás e Caifás, e depois para Pilatos, ele vai sendo interrogado. E Jesus passa um tempo por esse interrogatório sem fim. A gente vai lendo que Jesus é levado de um canto para outro, e ele depois é esbofeteado nesse momento do interrogatório. E depois, lá no final, já no capítulo 18, nós vemos Jesus sendo rejeitado quando o povo grita: solte Barrabás. Ali o povo estava rejeitando Jesus. Às vezes, você está sofrendo aí onde você está, nesse tempo que você está vivendo, está passando por aflições, situações difíceis. As circunstâncias às vezes parecem contrárias, porém eu quero que você entenda isso, estão colaborando para o cumprimento do propósito de Deus para a sua vida. Eu gostaria de, nesse momento, relembrar com você a história que Jesus contou, uma parábola que Jesus contou a respeito
pródigo. Vamos pontuar uma circunstância contrária que o filho pródigo viveu. O filho se viu em tamanha fome que ele quis comer a comida dos porcos. Você já viu a comida dos porcos? Meu Jesus, dá até vontade de vomitar, só de lembrar. A comida dos porcos é muito nojenta, mas ele estava com tanta fome que ele desejou a comida dos porcos. Mas eu quero te fazer uma pergunta para você refletir comigo. O que teria acontecido com o filho pródigo se alguém tivesse dado um prato de comida para ele? Posso te falar o que teria acontecido? O filho pródigo não teria voltado para casa. E ele não teria aquela reconexão com seu pai. Ele nunca ia saber que o pai dele o queria tanto de volta. Porque quando o filho pródigo voltou, ele recebeu um anel, recebeu uma roupa nova e foi feita uma festa para ele. Existem aflições que nós passamos para nos levar de volta ao Pai, para nos aproximar do Pai, para que nós possamos conhecer a benevolência do Pai, a misericórdia, o amor do Pai. Então existem situações que nós temos passado nesses dias, situações difíceis, situações de aflição, de dor, para nos levar de volta ao Pai. Nesse tempo de quarentena, de coronavírus, as músicas mais procuradas, os livros mais procurados são os cristãos, são os da fé. Os vídeos, os áudios, tudo que as pessoas estão no mundo inteiro buscando por Deus, buscando pelo Pai. Agora eu quero falar algo que a gente precisa aprender com a história do filho pródigo também. Quando nós tentamos aliviar o sofrimento sem o direcionamento do Espírito Santo, nós podemos estar atrapalhando o processo de Deus na vida daquela pessoa. Então nós precisamos orar a Deus, nós precisamos buscar em Deus quando a gente for agir. Eu me lembrei agora de um outro exemplo da minha vida, da vida de Jessé, que eu até já contei no altar algumas vezes. Vou contar nesse momento para te ilustrar que no período meu do Jessé no seminário, havia um jovem que Deus estava tratando com ele na soberba, na vaidade, em certa arrogância. E teve um tempo que ele passou fome. E acontecia de que eu sentia, eu não sabia, ninguém sabia que ele estava passando fome na época. E eu sentia de convidá-lo a almoçar na minha casa. Mas não era uma coisa assim que eu convidava de segunda a segunda. Não, eu convidava às vezes, a gente conversava, eu convidava. Ele ia. Depois que o seminário acabou, ele veio na nossa casa, no retiro, e aí ele me confidenciou pra gente o quanto que Deus trabalhou com ele naquele tempo, porque ele passou fome, ele passou necessidade, e ele dizia, não vejo a hora de ir para o seminário e almoçar na casa da Isadora e do Jessé. E eu falava com ele, mas por que você não me falou? Eu teria te convidado segunda, terça, quarta, te encontrar todos os dias. E ele falou para mim, não falei porque eu estava sendo tratado por Deus. Deus estava me tratando. Então entenda, queridos, se hoje estamos passando por tudo que estamos passando, é porque Deus está trabalhando a nosso favor, Deus está nos amadurecendo, Deus está fazendo algo por nós, por mim e por você. E a nossa visão ela é muito limitada. Deus tem a visão total. O sofrimento não é sinônimo de afastamento de Deus. Tem muita gente que acredita, porque estou passando por aflição, porque estou sofrendo, Deus não está comigo, Deus não está ao meu lado, Deus não está trabalhando por mim. Isso é uma mentira, porque o primeiro a sofrer foi o filho
primogênito de Deus. Ele passou por um processo de sofrimento. Olha, se você como eu já declarou que a sua vida pertence a Deus, ela não pertence mais a nós mesmos, nós precisamos entender que Ele está no controle de todas as coisas. E nós precisamos crer e ser convictos pela fé, na certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você, como eu, ama a Deus, tudo que está acontecendo está cooperando para o seu bem, assim como está cooperando para o meu bem. Então, não é porque hoje eu estou sofrendo, eu estou chorando, eu estou deprimida, ansiosa, afligida. Deus está vendo você. Deus já está providenciando tudo o que você precisa. Você precisa entender os tempos de Deus para a sua vida. Você precisa entender os processos de Deus para a sua vida. Jesus, ele sabia quem ele era. E ele sabia que aquilo que ele estava passando era necessário. Segundo passo da peregrinação: a convicção do propósito. Vai comigo em João, capítulo 19, versículo 10. Isso é muito tremendo, meus irmãos. Isso é muito tremendo. João, capítulo 19, versículo 10 diz assim: Disse Pilatos: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade terias contra mim, se de cima não te fosse dada. Aquele, porém, que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus continuavam a gritar: Se soltares a este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei se opõe a César. Pilatos inúmeras vezes tentou tirar Jesus, livrar ele. A gente leu aqui o versículo 10, mas se você ler o capítulo todo de 18, o capítulo todo de 19, você vai ver que Pilatos queria libertar Jesus, salvar Jesus. Mas este não era o propósito de Deus para a vida de Jesus. Jesus, ele conhecia qual era o seu propósito. Ele sabia de tudo que ele ia passar e para onde ele estava indo. E por ele sabia, ele não se deixou levar pelas palavras de Pilatos. Imagina, gente, um governante romano viu a inocência de Jesus, de Cristo. Mas o seu próprio povo, e sabe quem era esse que estava gritando: crucificam? Era aquele povo que estava lá na entrada de Jesus, em Jerusalém, quando a gente falou no início da série, em João 12, 13, dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Esse povo era o povo que agora estava gritando: crucificam. E o povo levou Jesus à morte mais desonrosa, à morte mais humilhante. Se nós continuarmos lendo o capítulo 19 inteiro, do 1 em diante, nós vemos que Jesus foi açoitado. Vemos também que Jesus recebeu uma coroa de espinhos e recebeu também um manto púrpura. Mas, no final das contas, Pilatos não aguenta a pressão. Se você for comigo em João 19, versículo 16, na minha Bíblia está escrito assim: finalmente Pilatos o entregou para ser crucificado.
Jesus foi condenado à morte pelo povo. Aí eu penso, não sei se você já pensou isso, mas eu acredito que já pensou também. Isso me fala que se nem o homem mais perfeito, que foi Jesus, agradou ou satisfez a todos, cara, que dirá eu? Que dirá nós, pobres mortais? E isso eu acho que é o mais difícil da gente entender. Porque nós somos levados a acreditar que nós somos muito, muito bons, que todos que estão ao nosso redor nos amam, porque nós não somos maravilhosos. A gente tem dificuldade de acreditar que alguém vai nos trair, que alguém vai nos decepcionar, nos frustrar. E isso nos abate tanto. Mas eu quero dizer para você que Jesus, em sua vida, nos ensina que nós seremos decepcionados, nós seremos traídos, nós seremos frustrados, porque nós não somos perfeitos, e o único perfeito também foi traído, também foi decepcionado. Mas nós precisamos segui-lo como um modelo. Jesus sabia quem ele era e ele tinha convicção do seu propósito. Jesus, ele não estremeceu. Pilatos queria salvar Jesus, Pilatos queria libertar Jesus daquele mal. Mas Jesus sabia exatamente quem ele era, e Jesus sabia exatamente para onde que ele estava indo. E as palavras de Pilatos não influenciaram Jesus, porque Jesus ele tinha foco no propósito, no chamado que Deus tinha para ele. Você, meu irmão, precisa ter foco, precisa ter convicção de qual é o seu chamado, qual o propósito que Deus tem para você. E a partir do momento que você tiver essa convicção, essa certeza, você será inabalável para cumprir com a vontade de Deus para a sua vida. Então, nesse momento, eu gostaria de abrir parênteses. Se você não sabe qual é o seu propósito, se você não sabe qual é o seu chamado, você pode orar a Deus, buscar em Deus. Você pode também conversar comigo no WhatsApp ou com o pastor Gessé, e nós vamos estar instruindo a você de como você pode descobrir qual o chamado e propósito de Deus para a sua vida. Sabe, queridos, é muito importante nós sabermos qual é o propósito. Porque quando nós temos a certeza e a convicção desse propósito, nós não somos levados por vento, por heresia, por falsos profetas. Também não somos levados pelos governantes que querem nos tirar do foco, nos tirar do propósito. Terceiro passo, Jesus, ele foi até o fim. Vai comigo em João 19, versículo 30. João 19, versículo 30, diz assim: quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado, ou tetelestai, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus, ele cumpriu o propósito de Deus. Ele foi até o fim. Jesus morreu para que nós tivéssemos acesso à vida eterna. Eu gostaria de pontuar duas coisas que no capítulo 19 vai falando, e a gente não tem tempo para ler. Mas você na sua casa, depois da palavra, você pode ler o capítulo 18, o capítulo 19 de João. E você vai estar tendo essa clareza que eu estou falando com você. Jesus, ele levou a própria cruz. Imagina comigo alguém açoitado, alguém que foi torturado, alguém que estava com uma coroa de espinho na cabeça, carregar a
cadeira. Mas sabe por quê? Isso nos mostra, isso nos ensina que Jesus carregou para dizer que eu e você somos capazes de carregar a nossa cruz e segui-lo. Jesus deu o maior exemplo. Toda a sua vida é um exemplo. E esse também é. Jesus diz que se quisermos segui-lo, precisamos carregar a nossa cruz. E Jesus carregou a cruz dele. Então você e eu, nós somos em Cristo capazes de carregar a nossa cruz. Sabe outra coisa que Jesus nos ensinou também? Ele é reconhecido como Rei dos Judeus pelos romanos, porque aqui no capítulo 19, aqui no versículo 19, Pilatos vai dizer que ele mandou escrever uma plaquinha, Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Isso nos ensina que em muitos momentos não seremos reconhecidos porque está próximo de nós. Às vezes a nossa própria família não reconhecerá quem somos em Cristo. Às vezes o nosso melhor amigo não vai acreditar no chamado de Deus para a sua vida. E se você não tiver muita convicção, a sua família pode te tirar do propósito. E o seu melhor amigo pode influenciar você a não cumprir com o chamado de Deus para a sua vida. Jesus, ele foi até o fim, porque ele sabia quem ele era. E você sabe quem você é? Você sabe quem você é em Cristo Jesus? Jesus foi até o fim, porque ele sabia aonde ele queria chegar. E você sabe aonde você quer chegar? Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A morte de Cristo foi para substituir a nossa morte. Ele morreu para que nós pudéssemos viver eternamente. Há uma esperança para você, há uma esperança para nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Não se atemorize, não entre em pânico, não entre em depressão. Cristo é a esperança para esse tempo mau que temos vivido. O que era a morte para Jesus? O que era a morte para Jesus? A morte era o cumprimento do propósito de Jesus. Qual é o seu propósito? Jesus, ele foi até as últimas consequências para cumprir com o propósito dele. E você? Até que ponto você está realmente disponível para cumprir com o propósito que Deus tem para você? Agora, nesse momento, eu quero falar para quem sabe qual o propósito. Se você sabe qual o propósito de Deus para você, mas nesse tempo de quarentena, esse tempo em casa te pegou de surpresa, te pegou desprevenido e você não sabe o que fazer, se pergunte: como posso cumprir com o propósito de Deus nesse tempo de quarentena? Se pergunte, eu vou repetir de novo, você pode anotar aí. Como posso cumprir com o meu propósito nesse tempo de quarentena? E aí, quando você tiver essa resposta, faça, cumpra. E se você tiver alguma dificuldade, não saber, você também pode procurar a mim e o Gessé, ou alguns pastores da igreja que você de repente tiver mais acesso rápido, e perguntar: olha, meu propósito é esse, e Deus falou que eu preciso fazer isso, mas eu não sei como fazer, eu não sei como colocar em prática. E nós estaremos te auxiliando, nós estaremos te ajudando. Quem aí viu o filme Tropa de Elite? Levanta a mão. Bota aí nos comentários aí, levanta a mão. Quem viu?
O filme Tropa de Elite. Então, tem um personagem chamado Capitão Nascimento. E ele fala uma frase incrível. Ele fala o seguinte: a minha missão é maior que os meus problemas pessoais. A minha missão é maior do que os meus problemas pessoais. Nada na sua vida pode ser maior que o chamado, que o propósito de Deus para você. Nada na sua vida pode ser maior que o propósito de Deus para você. Eu preciso que você entenda isso. A sua missão é maior do que seus problemas pessoais. A nossa missão é maior do que os nossos problemas emocionais, do que os nossos problemas físicos. Existem pessoas que sofrem acidentes e ficam deficientes fisicamente. E muitas delas são exemplo para nós, porque elas rompem com aquela barreira que foi colocada para elas, e elas vão e elas se superam. Então você, nesse tempo de quarentena, se supere, cumpra com o propósito de Deus, mesmo contra todas as circunstâncias, mesmo que nesse tempo esteja sendo muito difícil para você. Coloque a dor nas mãos de Jesus e fala: Jesus, se é pelo Senhor, eu vou. Se é pelo Senhor, eu falo. Se é pelo Senhor, eu cumpro. Diga para você mesmo. Diz aí, repete comigo. Repete comigo, hein? A minha missão é maior do que eu mesmo. A minha missão é maior do que eu mesmo. Então, recapitulando, nessa noite nós falamos sobre a peregrinação de Jesus até a cruz. Nós falamos sobre o processo de sofrimento. Nós falamos sobre a convicção de propósito. E nós falamos que Jesus foi até o fim. O sofrimento que Jesus passou, ele trouxe mais convicção para o propósito que ele tinha. E essa convicção o levou até o fim. E eu quero concluir mostrando que a missão de Jesus era maior que ele. Vai comigo em João, capítulo 19, versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas em oculto, por temer os judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Com a permissão de Pilatos, ele foi, tirou o corpo da cruz e o levou. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis de linho, com as especiarias, como os judeus costumavam fazer, na preparação para o sepultamento. José de Arimateia e Nicodemos, ambos discípulos ocultos de Jesus. Irmãos, esses dois discípulos são a prova de que a morte de Jesus não foi em vão e que a missão dele era maior que ele mesmo. Depois que Jesus morre, imagina comigo, dois homens que antes se escondiam, agora têm coragem de ir até Pilatos e pedir o corpo de Jesus para cuidar do corpo e do sepultamento de Jesus. Às vezes, nós vamos morrer e não vamos ver brotar as sementes que semeamos. Na nossa vida, cada escolha influencia não apenas a nossa geração nessa terra, mas de todos aqueles que tocamos. Eu não sei
Se você que está aí me ouvindo, você que está aí online, em casa, eu não sei se você está me escutando agora ao vivo ou se você está me escutando depois. Mas se você é como José de Arimateia e Nicodemos, um discípulo oculto, se você tem escondido, se você não tem cumprido com o seu chamado, você sabe qual é o seu chamado, você sabe qual é o seu propósito, mas você tem se escondido, você não tem cumprido. Mas eu quero dizer, Deus me trouxe aqui, Deus me fez montar essa mensagem, estar aqui diante da câmera, para dizer para você que Ele quer reativar o propósito e chamado dele na sua vida. Deus quer te reativar, Deus quer te estartar nesse tempo e fazer cumprir com a vontade dele na sua vida. Eu creio que Deus vai te despertar nesse tempo. Eu creio que Deus está agora falando ao seu coração, através dos anjos, dos Espíritos Santo. Ele está falando com você através de mim, que é hora de você despertar, é hora de você romper, é hora de você passar pelo processo do sofrimento, porque você já é convicto do seu propósito e você precisa ir até o fim, até as últimas consequências, porque a missão é maior do que você, porque Deus é maior do que nós, porque o propósito e o chamado que Ele tem para mim, para o GC, para o Ministério de Louvor, para quem está me ouvindo, é maior do que nós. Então, nesse tempo, você vai estar ouvindo louvores agora. E eu quero que você receba agora a coragem que você precisa para levantar e dizer: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque Deus pode te enviar através das suas redes sociais. Deus pode te enviar através das suas redes sociais, através da via online. Você que tem um chamado evangelístico, você pode evangelizar pelas redes sociais. Você não precisa parar o seu chamado porque a gente está de quarentena. Então, nesse tempo agora, eu quero dizer, há esperança para você que está se sentindo deprimido, que está se sentindo ansioso, que está se sentindo desesperançoso. Jesus em nós, Jesus em você é a esperança da glória. Então receba aí aonde você está a força que você precisa, a alegria que você precisa, a coragem que você precisa, o romper que você precisa, porque é Deus que está gerando em você. Deus, diante da tua presença, Pai, eu coloco cada pessoa que está me escutando, seja a pessoa que está me escutando depois que essa gravação já tiver, eu não sei se ela está me escutando daqui 10 dias, daqui 1 ano, daqui 10 anos, eu não sei, mas eu peço que o Senhor esteja agora com o teu Espírito Santo, gerando força para romper a depressão, gerando força para romper com as barreiras psíquicas que ela mesma criou na mente dela ou dele. Deus, que o Senhor esteja gerando uma alegria que não é natural, que é sobrenatural. Que o Senhor esteja, Pai, respondendo os questionamentos das pessoas e levantando elas para cumprir, para dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Me envia, Senhor, me envia para onde o Senhor quiser, para cumprir com o que o Senhor quiser, porque a timidez não vai me parar, a vergonha não vai me parar, o nervosismo não vai me parar, as decepções não vão me parar, as traições não vão me parar, nada vai parar o Senhor na minha vida, nada vai parar, se você determinar que nada vai te parar, nada vai te parar, irmão. Em nome de Jesus, vamos louvar nessa hora. Posso não tua mão, sei que posso.
Venha trabalhar, que os teus santos anjos venham passear, Pai, dos lares, Pai, trazendo cura, libertação, transformação, Pai, que a palavra que nós recebemos nessa noite, ela não venha se perder, mas que nós venhamos buscar, conhecer o propósito do Senhor para a nossa vida e caminhar por esse propósito. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda nesse tempo, ajuda os teus filhos nesses lares, nessas famílias, Pai, cada um dos teus filhos nesse tempo a cumprir com o propósito do Senhor. Eu abençoo os teus filhos, cada lar, cada família, e que possamos continuar buscando o Senhor, porque estamos no tempo em que podemos encontrá-lo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, amanhã 9h30, live Manhã com Deus, com a pastora Isabela Mendonça, 9h30 da manhã. Não perca.